Seja muito bem-vindo ao nosso compilado de 1 hora de conteúdo do Yoda. Pois é, nesse vídeo você vai aprender absolutamente tudo que tem pra saber sobre um dos personagens mais icônicos da cultura pop. É mais de 1 hora de conteúdo, selecionados de mais de 5 anos de canal. Então senta aí, faz uma pipoquinha e aproveite um dos vídeos mais legais que a gente tem. O que Yoda, Yaddle e Grogu têm em comum? Sim, eles são extremamente poderosos na força. Verdade, eles são verdes e pequenos. Mas mais do que isso, eles possuem uma ligação muito mais profunda e misteriosa. Não sabemos ainda se eles são relacionados por sangue, mas sabemos que pertencem à mesma espécie. Aliás, esse é o segredo mais bem guardado em Star Wars. Um mistério que já dura mais de 40 anos. Qual é a sua espécie? Mas no vídeo de hoje iremos debater por que a espécie do Yoda é tão rara. Hello there, seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, @omandaloriano. A espécie de Yoda é famosa por estar envolvida em mistério. E The Mandalorian mostra exatamente por que eles são tão raros. Poucos de seus membros aparecem no cânone, sendo 2 deles o Mestre Yoda e o enjeitado Grogu, que por sua vez desempenharam papéis importantes na saga. Já Yaddle, um membro feminino da espécie de Yoda, teve um papel menor em Ameaça Fantasma. Embora o destino final de Yaddle ainda seja desconhecido no novo cânone de Star Wars, a espécie é capaz de atingir idades altamente avançadas. Embora Grogu tivesse a aparência e os trejeitos de uma criança, ele tem cerca de 50 anos durante os eventos de The Mandalorian. Já Yoda, que era um Jedi durante a Era da Alta República, quase viveu para ver a queda do Império. Ele tinha cerca de 900 anos na época de sua morte. E esses 3 eram sensitivos na força e usavam seus poderes com destreza. George Lucas leva esse segredo tão a sério que jamais mencionou informações ou pistas sobre a origem dessa espécie, seu nome ou planeta natal. Ele até desencorajava e vetava histórias, livros e HQs que tentassem entrar em detalhes ou explicar algo sobre a espécie. Tem até uma história curiosa envolvendo uma edição de cards de Star Wars nos anos 90, onde alguns cards mostravam outros seres da espécie de Yoda e eles estavam adorando uma estátua. O que aconteceu foi que George mandou destruir esses cards, fazendo com que os colecionadores que os conseguiram tivessem agora um item muito raro e valioso. A espécie de Yoda é antiga e poderosa, mas os detalhes da sua cultura e biologia são um enigma. Eles são poucos e estão espalhados por toda a galáxia, protegendo-se dos olhos atentos de estranhos. Na verdade, a espécie é tão secreta que nem mesmo tem um nome canônico. Os pequenos usuários verdes da Força há muito tempo são um dos maiores mistérios de Star Wars. E embora The Mandalorian não tenha oferecido uma resposta para o que exatamente eles são, a série demonstrou por que eles vivem tão discretamente. Grogu foi incessantemente perseguido por remanescentes do Império durante as 2 primeiras temporadas de The Mandalorian, um destino que poderia facilmente ter acontecido a qualquer criança de sua espécie que fosse exposta. A perseverança dos perseguidores de Grogu mostrou que havia algo muito especial sobre a espécie de Yoda. Certamente haviam outras crianças sensitivas à força de uma infinidade de espécies na galáxia, mas Moff Gideon escolheu caçar Grogu em específico. Apesar de ser um bebê, Grogu exibia imensos poderes na força jamais vistos em uma criança de outra espécie, e já conseguia realizar telequineses e cura pela força. Esses poderes aumentaram ainda mais o interesse do Império. Grogu tentou ao máximo de se defender, mas foi sequestrado e sofreu experimentos, provando que ainda era vulnerável mesmo com tantas habilidades. Esse tratamento de Grogu em The Mandalorian sugere que qualquer criança da espécie de Yoda, não importa a época de seu nascimento, pode ser explorado para propósitos nefastos. As forças das trevas sempre existiram no universo de Star Wars, criando uma necessidade constante de manter os pequeninos escondidos. Sua longa infância significa também que eles podem permanecer indefesos por décadas, e os adultos também teriam que se esconder para poder criá-los e protegê-los. A série não revelou muito sobre a espécie de Yoda, e a partida de Grogu com Luke Skywalker durante o final da 2ª temporada pode ter desapontado os fãs que esperavam ver mais sobre seus membros ou descobrir seu planeta de origem.
No entanto, a popularidade de Grogu e principalmente a lucratividade por meio de vendas de bonecos indicam que com certeza voltaremos a ver o Carinha Verde novamente. Além disso, há uma infinidade de novos filmes e séries de Star Wars no horizonte, e qualquer um deles poderia apresentar novos membros da sua espécie, ou até mesmo dar um nome a ela. Mas muitos, assim como eu, curtem esse mistério e ficam com o pé atrás de tê-lo revelado. Aliás, são mais de 40 anos na expectativa, então corremos o risco de qualquer que seja a explicação por trás dessa espécie não consiga saciar a expectativa que foi criada pelos fãs. E também eu acho que tem algo inerentemente interessante em não saber algo. Vivemos em uma época onde literalmente todas as nossas dúvidas são sanadas, seja em livros que são publicados após o filme, explicando literalmente tudo, desde pontos da trama até objetos e personagens secundários. HQs são criadas simplesmente para responder perguntas que ninguém queria saber. E sim, eu tô falando do braço vermelho do C-3PO em O Despertar da Força. Na boa, eu amo o C-3PO, mas não podiam importar menos com isso. Sendo assim, eu espero que George Lucas mantenha esse segredo e que possamos usar a nossa imaginação para preencher as lacunas, como costumava ser há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante. Quando se pensa em Jedi, existem grandes chances da imagem do Mestre Yoda vir em mente. Não apenas pelo seu visual icônico, sua aparência misteriosa, mas talvez por sua sabedoria e grande poder na força. Eu tô pensando em começar uma série de vídeos aqui no canal explorando os Jedi e Sith mais poderosos do universo de Star Wars. E decidi começar pelo Mestre Yoda, um dos meus Jedi favoritos, e imagino que de muitos de vocês também. Sendo assim, bora descobrir se Yoda é tão poderoso assim. A primeira aparição do nosso amiguinho verde foi em 1980, com a estreia de O Império Contra-Ataca, onde fomos apresentados de forma brilhante a Yoda, um mestre Jedi que na época estava próximo de seus 900 anos de idade. Com sua formação enigmática, comportamento peculiar e padrões de fala interessantes, ele sempre foi um mistério no universo Star Wars. Até hoje, ninguém sabe sua origem, nem ao menos o nome da sua espécie. Mas mesmo que seus anos de solidão em Dagobah e sua extrema velhice parecessem tê-lo mudado, sempre ficou claro que Yoda era um mestre na força. Desde sua aparição inicial, Yoda tem sido um ícone na tradição de Star Wars, mesmo com pouco tempo de tela nos filmes e séries e muito pouca literatura explorando suas origens. Com suas palavras e fragmentos de sabedoria Jedi, Yoda vive nos corações e mentes de Jedi fictícios e fãs do mundo real. Mas que poderes ele realmente tinha como mestre Jedi? Qual a razão para ele estar no Conselho Jedi e ter treinado tantas e tantas gerações? Como os fãs de Star Wars já sabem, tamanho não é documento. Apesar de medir apenas 66 centímetros, a primeira demonstração real da força de Yoda foi quando ele ergueu o X-Wing do pântano, quando Luke Skywalker não conseguiu. Seu verdadeiro poder aqui, no entanto, não era o fato de ser um pequeno ser verde tentando levantar um grande objeto, mas sim seu poder como professor. A conexão de Yoda com a força e seus poderes raramente são usados como uma arma, mas sim para ensinar os Padawans o caminho do Jedi. Mais do que qualquer outro mestre até hoje, Yoda é o professor mais sábio que os Jedi possuíam. Ele é um líder no verdadeiro sentido da palavra, e isso, combinado com suas habilidades pessoais, pode torná-lo o Jedi mais poderoso de todos. Já no uso físico da força, como em combates, Yoda é praticamente imbatível, encontrando dificuldades apenas contra outros dos usuários mais poderosos da força. Um bom exemplo é o duelo contra Conde Dooku em Ataque dos Clones. Não há dúvida de que Yoda superou Dooku tanto na técnica do sabre de luz quanto no uso da força, porém ele foi incapaz de levar Dooku à justiça, pois optou por salvar Obi-Wan e Anakin, que estavam feridos e em perigo. Já na série animada The Clone Wars, Yoda ocasionalmente se encontra no meio da batalha. Na primeira temporada, o pequeno mestre Jedi se encontra enfrentando um exército de droids inteiro com apenas 3 soldados clones para apoiá-lo. Ele praticamente derrota todos os droids sozinhos, sem suar a camisa, e ainda tira uma onda durante o processo. A trilogia prequel apresenta o Conselho Jedi com mais profundidade e tem Yoda como líder entre os Jedi mais poderosos.
Levando em consideração que existem milhares de Jedi ativos, não é pouca coisa estar entre os 12 mais poderosos, ressaltando ainda mais seu poder e influência entre a Ordem. No romance de Charlie Soule, Light of the Jedi, é revelado que Yoda faz parte do Conselho há centenas de anos e era altamente respeitado por sua compreensão da Força durante a época da Alta República. Através de sua conexão com a Força, Yoda foi capaz de ajudar os Jedi a localizar um pedaço de uma nave que foi destruída e estava se movendo a uma velocidade próxima da velocidade da luz. É comentado também que ele treinou centenas e centenas de Jedi por várias gerações. Vale lembrar que Yoda também conseguiu absorver o Force Lightning, o raio pela força, um poder Sith muito traiçoeiro. E ainda ele o fez sem o uso de um sabre de luz, que até então era uma técnica mais conhecida para evitar esse golpe, pode chegar a ser fatal. Isso mostra como Yoda tem um conhecimento muito mais profundo da força do que outros Jedi também muito poderosos, como o próprio Mace Windu. Mas talvez a maior demonstração de poder que já vimos de Yoda em Star Wars tenha ocorrido em Os Últimos Jedi, quando Yoda aparece para Luke enquanto ele tenta destruir os antigos textos de Jedi. Yoda, mesmo como um fantasma da força, consegue direcionar um raio e destruir a árvore de Ahch-To. Já vimos Jedi em forma de Force Ghost interagindo com objetos no plano físico, como foi o caso de Luke Skywalker segurando o sabre em Ascensão Skywalker. Mas conseguir controlar um raio com toda essa corrente de energia realmente eleva ainda mais a dificuldade em muito. Mas o mais interessante sobre Yoda é que apesar de ele ser imensamente poderoso, ele não usa suas habilidades como uma demonstração de força ou para uso em combate. Seu propósito e intenção sempre foi voltado para o ensinamento e o conhecimento, mostrando aos outros que não importa o tamanho do seu poder, mas sim o que você faz com ele. Não é segredo para ninguém que Yoda é um dos personagens mais sábios e bem vividos do universo Star Wars, tendo treinado centenas de Jedi durante séculos, desde a Alta República até o fim do Império. Mas então por que Yoda não queria treinar Luke Skywalker, um dos usuários da força mais poderosos que já existiram? E o que fez ele mudar de ideia? Vem comigo para descobrir tudo. O treinamento Jedi de Luke Skywalker foi um dos destaques em O Império Contra-Ataca e da trilogia clássica como um todo. Mas então por que Yoda estava tão relutante para treinar o Luke no início? Yoda afirma ter vários motivos, incluindo a idade avançada de Luke e traços de personalidade que não eram aparentemente compatíveis. Entretanto, ele rapidamente muda de ideia após a insistência repetida de Luke. Por causa disso, Yoda pode estar testando Luke mais uma vez. Ao examinar tudo o que sabemos sobre a Ordem Jedi, o raciocínio de Yoda começa a se tornar um pouco mais significativo. As primeiras cenas de Yoda em O Império Contra-Ataca deram a Luke e ao público a impressão de que ele era apenas uma criatura excêntrica e brincalhona vivendo nos pântanos de Dagobah, algo que George Lucas tirou diretamente de contos de fadas antigos, apresentando um ser com uma aparência aparentemente insignificante, mas que depois se revela um personagem importante e sábio. Esse foi o primeiro de muitos testes para Luke, nesse caso testando sua paciência, e Luke falhou, agindo com desprezo por Yoda até descobrir sua verdadeira identidade. Quando ele finalmente começa a treinar Luke, o aspirante a Jedi falha em aprender outras lições do mestre, como enfrentar os seus demônios internos na caverna do lado sombrio, acreditar na força para erguer o seu X-Wing e controlar suas emoções ao ter visões de seus amigos sendo torturados. Luke piorou ainda mais as coisas aos olhos de Yoda ao pausar seu treinamento prematuramente e ir ao encontro de seus amigos em Bespin para salvá-los, mesmo sabendo que se tratava de uma armadilha preparada por Vader. Mas antes de continuar, já deixa o like aqui no vídeo para ajudar o canal a atingir mais fãs de Star Wars e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo, beleza? Mas voltando, Yoda lista várias razões específicas pelas quais ele está relutante em treinar o Luke. O aprendiz está impaciente, com raiva, imprudente e constantemente olhando para o futuro às custas do presente. Resumindo, ele sentiu que o Luke não estava pronto. Yoda era o grande mestre da Ordem Jedi da era prequel e treinou inúmeros Jedi por séculos, com os alunos geralmente começando como crianças ou younglings. Ele via muito de Anakin em Luke e não queria acabar treinando o sucessor de Vader.
Com isso em mente, por que então Yoda mudou de ideia tão rápido? Provavelmente esse foi mais um dos testes dele, sondando o quão seriamente Luke estava preparado para seguir no caminho à sua frente, e informando Luke o quanto ele precisaria crescer e mudar para se tornar um verdadeiro Jedi. Treinar um ou ambos os filhos de Anakin para derrotar Vader sempre fez parte dos planos a longo prazo de Yoda e Obi-Wan para vencer os Sith e trazer o retorno dos Jedi. No momento em que Luke retorna para Dagobah para completar o seu treinamento em O Retorno de Jedi, um Yoda doente e debilitado o informa de que ele não precisa de mais treinamento. Nesse intervalo entre a sua derrota na Cidade das Nuvens, Luke aprendeu com seus fracassos, tornando-se mais paciente, aprimorando suas habilidades de luta e construindo o seu próprio sabre de luz. Um rito de passagem vital para um Jedi. Tudo o que restava para ele se tornar um Jedi era matar Darth Vader. Porém, Luke se recusa, usando o apego ao seu pai para ajudá-lo a se redimir, provando que ele poderia resistir à tentação do lado sombrio e superar os ensinamentos falhos da antiga Ordem Jedi. As escolhas de Luke em O Retorno de Jedi provam que Yoda e Obi-Wan foram sábios em treiná-lo. Em Legends, ele vai ainda mais longe, continua a crescer, embora com muitas falhas e lições aprendidas, e estabelece uma nova Ordem Jedi, com filosofias muito mais emocionalmente saudáveis do que as antes vistas nos filmes de Star Wars. Já no cânone atual, Luke infelizmente não aprende com todas suas falhas iniciais, e mesmo buscando restabelecer uma nova Ordem Jedi, ele acaba levando a sua quase destruição e necessitando de uma última lição de Yoda novamente. Os ensinamentos de Yoda sempre tiveram muita profundidade, mas o que os últimos Jedi conseguiu fazer em sua cena de Force Ghost com Luke é empacotar todos os ensinamentos juntos, refletindo sobre a história de Yoda, o arco de Luke e o que aconteceu com a Ordem Jedi. Em O Império Contra-Ataca, Yoda proclama: "É por isso que você falha", mas em Os Últimos Jedi, a própria ideia de fracasso é recontextualizada e recebe novos significados para todos os envolvidos, incluindo o que deve ter significado para Yoda naquela época. Nas prequels, Yoda ficou cego para a ascensão do lado sombrio até que fosse tarde demais. Na trilogia original, ele ajudou a treinar Luke como a nova esperança para a galáxia. E em Os Últimos Jedi, Yoda olha para trás e olha para o futuro, em uma cena cheia de poder e emoção. Aqui, os espectadores realmente entendem o significado de ser um mestre Jedi e os grandes fardos que carregam para os seus alunos. Como diz Yoda, nós somos o que eles crescem além. Uma ideia que está no DNA de Star Wars desde que Obi-Wan Kenobi permitiu que Darth Vader o derrubasse no primeiro filme, com a promessa de se tornar mais poderoso do que ele jamais poderia imaginar. Sendo assim, vemos Yoda reconhecendo os próprios fracassos, os de Luke e os da Ordem Jedi como um todo, o que por sua vez está relacionado ao fato de que o fracasso é um dos temas mais fortes de Star Wars, visto por muitos como uma fraqueza, mas que quando serve de ensinamento, nos previne de fracassar novamente. E isso carrega um senso universal de sabedoria que se estende muito além do alcance de Star Wars. Porque também é Yoda dizendo ao público o que é ser um ser humano e aprender com experiências, sejam elas boas ou ruins. Ao longo de séculos, diversos Padawans e Cavaleiros Jedi foram moldados e esculpidos pelos ensinamentos do sábio Mestre Yoda, que viveu até seus 900 anos e mesmo após a sua morte, continuou passando adiante sua sabedoria e seus conhecimentos. Mas afinal, quem foi que o ensinou sobre a força? No vídeo de hoje vou te contar quem foi o mestre de Yoda e o que aconteceu com ele. Para isso, temos que recorrer a uma antiga lenda do Legends, já que no cânone de Star Wars, o mestre de Yoda foi mencionado apenas uma vez, porém seu nome nunca foi revelado. Por isso, precisamos voltar muito no tempo para bem antes da trilogia prequel e até mesmo da Alta República, mais precisamente 800 anos antes da ascensão do Império Galáctico, onde encontraremos um jovem Yoda sendo treinada por Enkata del Gormo, um Hilsariano sensitivo à força que alcançou o posto de mestre dentro da Ordem Jedi. Sua espécie era considerada de aparência estranha e as metades inferiores de seus corpos se assemelhavam muito a serpentes, algo parecido com os Ticipiacianos, a espécie de Opohanceses. Já suas metades superiores eram mais parecidas com os humanoides, embora contassem com 4 braços ao invés de 2. Suas cabeças tinham 4 olhos pequenos e pretos e seus
seu tom de pele era um verde bem clarinho. Embora Enkata del Gormo andasse quase sem roupa, ele ainda usava um cinto de couro feito de 2 tiras que cruzavam a parte superior de seu torso, e também tinha um cinto de utilidades com uma grande bolsa de cada lado. Ele usava braçadeiras ornamentais em cada um de seus 4 pulsos, e ele era conhecido por empunhar um longo cajado retorcido coroado com um prisma cristalino. Segundo a lenda, Enkata del Gormo vivia em um planeta pantanoso e desconhecido, e um dia foi abordado por 2 caminhantes que haviam caído no planeta após um acidente e precisavam de ajuda. Um jovem chamado Yoda e um humano. O mestre Jedi os deu abrigo e os ajudou, porém, durante esse período, Enkata descobriu que ambos eram sensitivos à força, algo que era desconhecido até mesmo para eles. Sendo assim, o Jedi se ofereceu para treiná-los como seus padawans. Ambos aceitaram e começaram seus treinamentos sob a tutela do sábio mestre. Dentre seus muitos ensinamentos, Enkata contou a história de Chaung. Ele era o mais forte e sábio mestre Jedi de seu tempo, sendo chamado por muitos de o Grande Jedi. A história contava que ele tinha um padawan e que a conexão entre os dois era muito forte e próxima. Porém, seu aprendiz acabou morrendo durante uma missão, mas apesar dessa perda devastadora, a reação de Chaung surpreendeu a todos. Ele não sofreu com o luto. Ao invés disso, ele estava sempre sorrindo e cantando. Um dia, ele recebeu um mensageiro que trazia uma carta de condolências de um companheiro Jedi, chamado Kung Fu. Esse é o nome dele. O mensageiro, ao entregar a carta, ficou confuso, pois esperava encontrar Chaung desolado e melancólico pela sua perda. Vendo o semblante confuso do mensageiro, Chaung o disse que a morte é algo natural e inevitável. Ela não significa o fim, apenas significa se tornar uma parte diferente da força. Por isso, Chaung não a encarava como algo triste, mas sim como algo bonito. O mensageiro então relatou as palavras do grande Jedi para um mestre Kung Fu, que aceitou os ensinamentos de seu colega com um sorriso. Essa história teve um grande impacto no jovem Yoda, e sempre esteve presente em seus pensamentos, sendo uma das grandes inspirações para sua filosofia de vida e como o Jedi encararia sua relação com a força e com a morte. Yoda contaria essa história para Luke Skywalker séculos depois de ouvi-la pela primeira vez, mesmo nunca tendo a plena certeza se Kung Fu e Chaung eram personagens históricos ou fictícios. Algum tempo depois, uma nave da República Galáctica pousou no planeta, respondendo ao pedido de socorro que havia sido enviada pela nave de Yoda antes do acidente, fazendo com que Yoda partisse de volta para Coruscant, onde ele continuaria seu treinamento no Templo Jedi, eventualmente ascendendo ao posto de Grão-Mestre. Se esses eventos aconteceram, suas datas exatas foram perdidas durante o Grande Expurgo Jedi, quando o Imperador Palpatine exterminou a Ordem Jedi e destruiu o acervo da biblioteca de Coruscant. Independente do curto período que Yoda tenha passado com Enkata, e mesmo sem saber se suas histórias eram verídicas ou apenas alegorias, ele nunca conseguiu esquecer de seus ensinamentos. E essa semente que havia sido plantada todos aqueles anos lá atrás, finalmente faria sentido após seu reencontro com Qui-Gon Jinn, que mesmo após a sua morte, conseguia se manifestar a partir da força. Juntos, eles conseguiram desvendar os mistérios da imortalidade, se tornando um com a força e passando esse conhecimento precioso adiante para Obi-Wan e posteriormente para Luke Skywalker. Como era de se esperar, o mestre que acabou treinando um dos Jedi mais sábios da história não poderia deixar de ser igualmente sábio. E mesmo sabendo muito pouco sobre o misterioso e lendário Enkata del Gormo, é inegável que seus ensinamentos tiveram um grande impacto no desenrolar da história em Star Wars, e acabou fazendo com que ninguém realmente partisse para sempre. Como já disse Luke Skywalker em Os Últimos Jedi, No one's ever really gone. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Não é segredo pra ninguém que Yoda é um dos seres mais poderosos que já habitaram o universo Star Wars. Apesar de seu tamanho diminuto e aparência fofinha, Yoda era extremamente habilidoso com o sabre de luz e muito conectado com o lado luminoso da força, sendo um dos personagens com maior contagem de midi-chlorians em seu sangue. Dito isso, também havia muito mistério envolvendo esse personagem, e sabemos relativamente muito pouco sobre sua origem e sua história, que afinal tem mais de
de 900 anos para serem explorados. Por isso, no vídeo de hoje irei te contar 6 fatos sobre o Yoda que você precisa saber. George Lucas não conseguia decidir o seu nome, e essa aqui já vai começar com o pé no peito porque é muito bizarro. Você sabia que o nome do Yoda quase foi Buffy? Sim, tipo a Buffy caçadora de vampiros. Não, parece meio doido falar disso, mas é verdade. Isso é, até que a ex-roteirista do filme, Leigh Brackett, mudou o nome do personagem para Mint Yoda durante seu primeiro rascunho, deixando apenas Yoda. O que faz muita gente também teorizar que o primeiro nome do Yoda é Mint, mas isso nunca foi confirmado dentro do cânone. Levando em consideração que Yoda é um dos personagens mais sábios e poderosos de Star Wars, a gente fica muito feliz que George Lucas colocou a mão na consciência e mudou o nome de Buffy para Yoda. Yoda tem os lábios de Albert Einstein. A aparência de Yoda foi baseada principalmente em seu criador, o artista de maquiagem Stuart Freeborn, mas ele fez alguns ajustes na tentativa de fazer com que o público, inconscientemente, visse Yoda como mais inteligente e sábio. Sendo assim, ele pegou o lábio superior do personagem e foi modelando para que parecesse o lábio do físico Albert Einstein, tirando o bigode, né, claro. Uma pena que todo o bom trabalho de Freeborn foi neutralizado pela incapacidade de Yoda de domar a nossa gramática básica após 900 anos. Afinal, parece que ele não era tão inteligente assim, né? Brincadeiras à parte, Yoda usou a força para ficar de olho em Jedi em toda a galáxia após a Ordem 66. Na trilogia original, somos levados a acreditar que Yoda e Obi-Wan são os únicos Jedi que sobreviveram à Ordem 66, mas como o cânone de Star Wars se expandiu, vimos que esse não era o caso. Yoda, que era o último grão-mestre da Ordem Jedi, assumiu a responsabilidade de garantir que seus ex-alunos ainda estivessem bem. Depois de se auto-exilar para Dagobah, Yoda ainda tentou ficar de olho nos Jedi que sobreviveram à Ordem 66. Ele conseguia fazer isso através da força, sentindo sua localização e monitorando seu bem-estar. E isso não estava restrito apenas a membros da Ordem Jedi. Ele também foi capaz de se conectar com outros usuários da força, como Ezra Bridger e Ahsoka Tano, como a gente viu lá em Star Wars Rebels, oferecendo toda a sua sabedoria e orientação quando necessário. Yoda podia determinar o alinhamento de um usuário da força apenas pelo toque. Durante o julgamento de Quinlan Vos, Yoda revelou que podia determinar o alinhamento de um usuário simplesmente pelo toque. Vos era um mestre Jedi que tentou assassinar o Conde Dooku antes de cair para o lado sombrio. Ele finalmente voltou para a luz, mas sua lealdade estava um pouco em questão, e é por isso que essa habilidade da força de Yoda se mostrou tão útil. Yoda explica que a força o permitiu ler a história de uma alma e saber se ela está alinhada com a luz ou com a escuridão. Ele provavelmente deveria ter dado um tapinha nas costas do Palpatine em algum momento, mas talvez ele nunca tenha tido essa chance. Yoda tinha muita moral com os Wookiees. Como vemos em A Vingança do Sith, Yoda estabeleceu boas relações com os Wookiees de Kashyyyk antes da batalha que ocorreu no planeta. O relacionamento de Yoda com os Wookiees foi tão positivo que ele recebeu a honra e o título de Defensor da Árvore da Vida, e também se tornou um membro de honra em muitas famílias dos líderes Wookiees. Ele ganhou esse título em parte por ajudar nas negociações entre Wookiees e Trandoshanos, que eram espécies vizinhas, mas que tinha muita rivalidade e muito conflito entre eles. Então isso aí foi um marco na diplomacia Wookiee, com certeza, por isso que o Yoda recebeu todas essas honrarias. E por fim, não poderia deixar de fora o item mais bizarro dessa lista, que é Yoda quase foi um macaco. Literalmente. Falando em coisas que Yoda quase foi, prepare-se para apagar isso da sua memória, porque você vai ter pesadelos. Antes de Yoda ser um fantoche encantador e também um personagem CGI assustadoramente bem feito, George Lucas pretendia que Yoda fosse interpretado por um adorável macaquinho com uma bengala. Mas o problema é que George também queria que o macaco usasse uma máscara parecida com o personagem do Yoda, e os resultados naquele momento foram algo longe de serem adoráveis, indo tão longe ao ponto de o macaco e o treinador irem para o set e começarem a trabalhar no filme. E esse macaco Yoda teria sido basicamente o Jar Jar Binks da trilogia clássica. Como sabem, né, Jar Jar Binks foi um personagem que deu muito trabalho e acabou não caindo tanto na graça dos fãs durante o lançamento dos filmes. Então essa comparação aqui não tá tão longe de ser real. Felizmente, os envolvidos no filme perceberam que o macaco Yoda era uma ideia ruim e francamente assustadora, e trouxeram então Frank Oz para dublar e dar vida à marionete do Yoda que conhecemos hoje, garantindo que nenhum outro pesadelo acontecesse ao avistar o Yoda. A espécie do lendário Mestre Yoda continua sendo um dos maiores mistérios dentro do universo
universo Star Wars. Apesar disso, com o passar dos anos, tivemos acesso a mais 2 membros dessa espécie, a Mestra Yaddle e o jovem aprendiz mandaloriano Din Grogu. E mesmo com poucas informações, conseguimos notar uma semelhança entre eles. Todos são muito fortes e conectados à força e possuem uma grande afinidade com o lado luminoso. O que me fez pensar, por que não existem Sith da espécie do Yoda? Qual seria a explicação para isso? Pois é, o que eu não falei é que existe outro membro dessa espécie que nos ajuda a chegar a uma possível resposta para essas perguntas, então vem comigo para entender tudo isso. Bom, a espécie do nosso querido Mestre Verdinho sempre levantou muitas curiosidades, afinal é uma espécie antiga e envolta em mistério. George Lucas, o próprio criador da saga, decidiu deixar o nome e a origem da espécie de Yoda em segredo, bem como seu planeta natal, acreditando que fazia parte do personagem ter esse ar de mistério, de não sabermos exatamente de onde ele veio ou como ele se tornou tão poderoso, ou até mesmo porque são pouquíssimos membros de sua espécie que conhecemos. Como comentei, todos que conhecemos, sem exceção, tanto no canon quanto no Legends, são sensitivos à força, parecendo que isso faz parte de algo natural de sua espécie. Além disso, todos fazem parte da Ordem Jedi ou têm afinidade com o lado luminoso da força. Além do Yoda e o adorável Din Grogu, podemos falar também um pouquinho mais da Yaddle, uma poderosa mestre Jedi que fez parte do Conselho durante a Era das Guerras Clônicas. No cânone, conforme vimos a animação Tales of the Jedi, ela acabou morrendo enquanto tentava deter Conde Dooku em sua queda para o lado sombrio ao lado de Palpatine. Porém, antes de se unir à força, ela foi responsável pelo treinamento do mestre Jedi Oppo Rancisis, um grande Jedi que também fazia parte do Conselho junto de sua mestra e que lutou durante as Guerras Clônicas, tendo até sobrevivido à Ordem 66. E o membro misterioso que eu comentei lá no começo do vídeo é o Cavaleiro Jedi, que talvez não seja muito conhecido, que é chamado de Mint. Mint foi um Jedi da espécie de Yoda nos séculos que se seguiram após a extinção do Sith na Batalha de Ruusan, onde Darth Bane saiu como o último Sith vivo e continuou o legado sombrio deles em segredo através da regra de 2. Mint viveu cerca de 300 anos após o conflito e em 700 ABY ele lutou contra um Jedi sombrio da espécie Biface, que era líder de um culto de Jedi sombrios que queriam espalhar o pânico pela galáxia. Uma força-tarefa Jedi foi enviada para detê-los e o Cavaleiro Jedi Mint lutou contra o líder do culto no planeta de Dagobah. Lá, ele derrotou o Jedi sombrio e quando ele percebeu, sua energia sombria acabou se espalhando pelo local e o impregnando com a aura do lado sombrio, dando origem à tão famosa Caverna do Mal, onde vemos diversos indivíduos como o Mestre Yoda, Luke Skywalker e seu sobrinho Ben Solo tendo visões da força projetadas para si nessa caverna sombria. Portanto, como podemos ver, todos os indivíduos mais conhecidos da espécie possuem não só uma grande afinidade com a força, mas também são sábios e resolutos em seu propósito com a luz, não se desvirtuando para o caminho tortuoso do lado sombrio, apesar de alguns deles, como o próprio Yoda e Mint, terem tido seus eventuais flertes com a escuridão. Como vimos em The Clone Wars, Yoda aceitou sua parte sombria que vivia escondido dentro de si enquanto ele a rejeitava, e Mint rapidamente recorreu ao lado sombrio na luta para derrotar o Jedi sombrio em Dagobah, mas ambos nunca caíram para o lado sombrio definitivamente. Porém, uma questão fica no ar. Por que a gente nunca viu nenhum ser dessa espécie caído para o lado sombrio ou como um Lord Sith? Talvez a resposta esteja justamente na grande longevidade deles. Como sabemos, a espécie do Mestre Yoda vive muito tempo, possuindo uma expectativa de vida bem longa. A gente não sabe ao certo quanto tempo eles vivem, mas sabemos que o Mestre Yoda chegou aos 900 anos de idade e ele já era considerado velho para sua espécie. Quando Yaddle morreu pelas mãos de Conde Dooku, ela tinha cerca de 477 anos de idade e Grogu, como vemos em The Mandalorian, mesmo sendo apenas um bebezinho que mal sabe falar, já possui mais de 50 anos, tendo inclusive nascido no mesmo ano que Anakin Skywalker. E a resposta de tudo isso pode estar justamente nessa idade avançada, como eu comentei, devido à longevidade anormal que esses seres poderosos e misteriosos chegavam, aliada à conexão forte com a força que naturalmente possuíam. Talvez isso desse a eles uma perspectiva única em relação à força e à própria vida. Afinal, enquanto os humanos mal chegam aos 90 anos na maioria das vezes, essa espécie alcança 10 vezes mais idade do que isso,
o que é tempo suficiente para refletir muito sobre diversas questões que tanto perduram na vida, muitas vezes sem respostas concretas, como a morte, a luz, a escuridão, a guerra, a paz, a harmonia, o caos e tantos outros. Esses seres se tornam tão sábios porque eles acabam testemunhando centenas de eventos dos mais diversos tipos durante suas longas vidas e ficando cada vez mais sábios. E ainda mais com essa espécie possuindo uma relação misteriosa e íntima com a força, isso faz com que eles percebam o verdadeiro caminho certo a se seguir, o lado da luz. Talvez em algum momento de suas vidas, quando eram mais novos, eles podem ou não ter pendido para o lado sombrio, mas talvez quando mais novos, o próprio Yoda ou a Yaddle possam ter sido até mais arrogantes, prepotentes e inclinados para a violência e combate. Como vimos em The Mandalorian, o próprio Grogu também teve seus momentos de lado sombrio. Ele chegou a usar o Force Choke, o estrangulamento pela força, um poder clássico do lado sombrio em 2 Stormtroopers e na própria Cara Dune. Talvez quando mais novo, Yoda pudesse ter recorrido aos mesmos tipos de poderes também, mas como ele diz para o Luke em Os Últimos Jedi, o melhor professor o fracasso é. Com o tempo e possuindo tantos e tantos anos para poder refletir e melhorar, Yoda e outros de sua espécie que já utilizaram o lado sombrio podem ter percebido qual era o lado certo a se seguir e decidiram ficar devotos somente ao lado da luz, que é justamente por isso que eu acredito que nenhum membro dessa espécie tenha se tornado um Sith ou tenha sido corrompido pela escuridão. Na minha opinião, eles foram abençoados pela força com uma vida longa e próspera que os permitiram serem indivíduos mais iluminados e mais sábios do que a maioria da galáxia. Dando sequência à mais nova série do canal, bora adentrar no universo What If de Star Wars, onde eu vou contar histórias que aconteceram em uma realidade alternativa. Eu já te contei sobre como seria se o Anakin tivesse se tornado o Imperador, mas hoje iremos explorar o que teria acontecido caso um Stormtrooper tivesse encontrado o Mestre Yoda em Dagobah. Sem mais delongas, bora pra história. Em uma galáxia controlada pelo poder do Império, um Stormtrooper ordinário está prestes a conhecer o Extraordinário. TK-1993, conhecido apenas por seu número, assim como tantos outros soldados sem rosto, embarca em uma missão que não só alteraria seu destino, mas também inspiraria esperança por toda a galáxia. TK-1993 era um Stormtrooper comum, seguindo ordens sem questionar, como se esperava de todos os membros da infantaria do Império. Conhecido por sua obediência inabalável, ele foi escolhido para uma missão especial, o reconhecimento e mapeamento de Dagobah, um planeta remoto cheio de pântanos densos e sombrios e com uma atmosfera assustadora que parecia repelir até mesmo os soldados mais experientes. O Império havia recebido relatórios sobre sinais de energia incomuns vindo do planeta, suspeitando de uma possível atividade rebelde ou até mesmo de remanescentes da Ordem Jedi, considerada extinta há anos. Ao aterrissar na paisagem misteriosa de Dagobah, o silêncio opressivo dos pântanos assombrou TK-1993. Cada passo parecia pesado, tanto pelo lodo que grudava em suas botas, quanto pela sensação inquietante de estar sendo observado. Movendo-se cautelosamente pela vegetação densa, TK-1993 estava em alerta máximo. Os sons de folhas se movendo e os chamados distantes de animais só aumentavam a sua ansiedade. Foi então que, em uma clareira, ele avistou uma pequena figura encapuzada. Seu treinamento falou mais alto e ele ergueu seu blaster, mas algo o conteve. A figura não era uma criatura comum do pântano, mas sim Yoda, o lendário mestre Jedi que o Império presumira como morto há muito tempo. Com pouco mais de 1 metro de altura, Yoda parecia inofensivo, mas sua presença impunha muito respeito. Havia um poder em seu olhar que TK-1993 não conseguia ignorar. O Trooper havia sido ensinado que os Jedi eram inimigos perigosos, uma ameaça à instabilidade e à ordem que o Império dizia trazer. Suas ordens eram claras: se encontrasse algum Jedi, deveria eliminá-lo sem hesitação. Mas, ao olhar para a figura idosa e pacífica de Yoda, ele sentiu algo inesperado, curiosidade e, estranhamente, compaixão. O soldado dentro dele sabia que ele deveria seguir as ordens. No entanto, havia algo profundamente pacífico em Yoda, uma força silenciosa que o fez abaixar o blaster apesar de tudo. Naquele momento, TK-1993 percebeu que não estava apenas diante de um inimigo, estava diante de alguém sábio,
alguém com uma história, alguém que parecia enxergar através da máscara de seu capacete. Pela primeira vez em sua vida, TK-1993 se sentia visto por alguém. Os olhos de Yoda brilharam com gentileza e ele começou a falar. Em vez de medo ou raiva, sua voz era calma, tranquilizadora e sábia. Ele compartilhou com o Trooper ensinamentos sobre paciência, atenção plena e empatia, conceitos estranhos à vida rígida de um soldado imperial. As palavras de Yoda perfuraram a névoa de propaganda e condicionamento que nublava a mente de TK-1993, e pela primeira vez, o Stormtrooper começou a questionar sua lealdade ao Império. Yoda o ensinou sobre a interconexão de todos os seres vivos, o incentivando a ver além dos limites de seu próprio dever. O caminho Jedi, explicou Yoda, não era de dominação, mas sim de harmonia. Esses ensinamentos despertaram algo profundo dentro de TK-1993, um desejo silencioso de encontrar um significado além do controle do Império. Os encontros de TK-1993 com Yoda se tornaram mais frequentes. Embora suas conversas fossem curtas e cautelosas, cada encontro deixava o Trooper com mais perguntas do que respostas. As lições de Yoda transformaram sua visão da galáxia. Ele não mais a via como um lugar de divisão, com o Império de um lado e rebeldes do outro. Ao invés disso, começou a perceber o sofrimento das pessoas por toda a galáxia, indivíduos que ansiavam por liberdade e compaixão, vivendo sobre o peso da opressão do Império. Através dos ensinamentos de Yoda, TK-1993 despertou para uma nova realidade. O caminho Jedi não era um caminho de violência ou rebeldia, era uma filosofia enraizada em compaixão e respeito por toda a vida. Essa revelação conflitou com tudo que ele havia aprendido, mas parecia mais verdadeira do que qualquer outra doutrina imperial. TK-1993 cresceu espiritualmente sob a orientação de Yoda, desenvolvendo um vínculo muito forte com o Mestre Jedi que transcendeu o uniforme que ele usava. Ele visitava Yoda regularmente e cada visita fortalecia sua determinação de se libertar da doutrinação do Império. A sabedoria que Yoda lhe havia transmitido era como uma semente enraizando-se no seu coração, o levando a questionar o seu papel na galáxia. Com o tempo, ele percebeu que não poderia continuar como um Stormtrooper, lutando por uma causa na qual não acreditava mais, mas a decisão de abandonar seu passado não seria fácil. Ele temia a represália do Império e as consequências de abandonar o seu posto. Quando chegou o dia de TK-1993 partir, ele compartilhou sua decisão com Yoda. As palavras do Mestre Jedi foram ao mesmo tempo encorajadoras e repletas de carinho. "Espalhar a luz deve", disse Yoda suavemente. Ele incentivou TK-1993 a levar o conhecimento que havia adquirido e compartilhá-lo com os outros, os ajudando a encontrar seu próprio caminho para a iluminação e liberdade. Yoda permaneceria escondido em Dagobah como um guardião silencioso da força, mas a jornada de TK-1993 estava apenas começando. Com a bênção de Yoda, TK-1993 deixou Dagobah, carregando consigo não apenas a sabedoria Jedi, mas também um senso de propósito que ele jamais conhecera antes. Sua transformação de um Stormtrooper leal a um buscador da verdade era um testemunho do poder do conhecimento e da compaixão. Enquanto viajava pela galáxia, ele compartilhava os ensinamentos de Yoda discretamente, inspirando esperança nas pessoas que encontrava. Embora suas ações fossem pequenas, cada interação plantava uma semente de esperança, o lembrete de que o controle do Império não era absoluto. O legado dos Jedi continuava, mas não através de sabre de luz ou batalhas espaciais, mas sim por meio de atos silenciosos de compreensão e gentileza. Apesar da busca implacável do Império por remanescentes Jedi, Yoda permaneceu escondido em Dagobah, observando a galáxia à distância. A jornada de autodescoberta de TK-1993 se tornou um sussurro de rebeldia, uma onda silenciosa nas marés escuras do domínio imperial. Inspirado pela sabedoria de Yoda, ele viveu como um farol de esperança, um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luz da compaixão e da compreensão não poderia ser extinta. Bora conhecer a história completa de Yoda. O grão-mestre Jedi Yoda foi um dos maiores Jedi da história da galáxia, tendo sido referenciado como um dos grandes Jedi e mais sábios que a Ordem já produziu. Além disso, ele foi um dos guerreiros
guerreiros mais poderosos e com uma conexão muito profunda com a força. Mas você conhece suas origens misteriosas? Afinal, são mais de 900 anos de história. Pois é, vem comigo para entender tudo isso agora. Nascido 900 anos antes da Batalha de Endor, que derrubou a Segunda Estrela da Morte, Yoda era um membro de uma misteriosa e raríssima espécie, na qual parecia que todos seus membros possuíam algum tipo de afinidade e conexão com a força. Seu planeta natal também era desconhecido, e Yoda não fazia muita questão de revelar informações sobre seu antigo lar. Ele foi trazido para a Ordem Jedi ainda jovem para começar seu treinamento. Em 796 ABY, agora com 100 anos, Yoda começava a treinar Jedi, tornando-se então Mestre Yoda. Ele teve centenas de aprendizes ao longo dos séculos, e foi um Jedi que viveu na época pós-guerra dos Sith da Velha República em uma galáxia mais próspera, onde acreditava-se que os Sith haviam sido extintos, quando na verdade eles estavam escondidos vivendo sobre a regra de 2 de Darth Bane, esperando o momento de dar o seu golpe na Ordem Jedi. Yoda viveu durante esse tempo na famosa Era da Alta República, onde os Jedi eram vistos como salvadores e a República estava se expandindo cada vez mais. Séculos depois de ingressar para a Ordem Jedi, por volta de 230 ABY, Yoda já era considerado uma lenda entre os Jedi e já era também o grão-mestre da Ordem. Nessa época da Alta República, uma facção de saqueadores cruéis conhecidos como os Nihil começaram sua expansão e conquista, entrando em conflito diretamente com a República e os Jedi, atacando muitos mundos e espalhando caos, morte e terror. Yoda estava tirando um ano sabático durante o início do conflito, enquanto estava a bordo do cruzador Starhopper, ensinando jovens padawans e younglings. Quando o grande desastre do hiperespaço ocorreu e a guerra contra os Nihil se iniciou, Yoda auxiliou na proteção de civis e padawans. Marken Ho, o líder dos Nihil, conhecia Yoda e sua reputação e mandou que suas tropas ficassem o mais longe dele possível. Yoda lutou bravamente durante a incursão dos Nihil, apesar dos Jedi da República terem tido muitas baixas. O golpe fatal dos Nihil veio quando o Farol de Luz Estelar, uma estação que servia como símbolo de esperança nas fronteiras da galáxia, acabou sendo destruído pelos planos maléficos de Marken Ho, mostrando à galáxia que os Jedi realmente estavam vulneráveis. Esse golpe foi duro para Yoda e para a Ordem Jedi. Ainda não sabemos o desfecho da guerra contra os Nihil, pois a fase 3 do projeto multimídia da Alta República ainda não terminou. Dito isso, mais de 100 anos após a guerra contra os Nihil, Mestre Yoda continuou conquistando respeito em meio às novas gerações de Jedi, além de continuar treinando jovens promissores. Um dos padawans de Yoda que mais se destacou foi o jovem talentoso e prodígio chamado Dukan. Dukan vinha de uma rica e prestigiada família do planeta de Sereno, abandonado por eles quando criança e entregue aos Jedi. Ele foi escolhido por Yoda como seu aprendiz, e juntos eles viveram muitas aventuras ao longo dos anos, enfrentando até um Terentatec gigantesco em Kashyyyk. E falando em Kashyyyk, Mestre Yoda era muito querido pelos nativos Wookiees, pois ao longo dos anos ele defendeu o planeta florestal diversas vezes, sendo visto por eles como um grande aliado. Porém, sendo um mestre Jedi que vivera por muitos séculos, Yoda viu grandes tragédias, e uma das maiores delas foi em 42 ABY, quando seu promissor ex-padawan, Mestre Dukan, havia escolhido debandar da Ordem Jedi. Ele acreditava que os Jedi haviam se tornado muito ligados ao Senado e à República, esquecendo-se de seus papéis como defensores da galáxia. Ele havia perdido a fé na Ordem e Yoda tentou argumentar com ele, mas seu ex-aprendiz já havia tomado sua decisão, retomando seu título como conde e sua riqueza em Sereno, tornando-se então Darth Tyrannus. A perda de Dukan foi muito sentida pela Ordem, principalmente por Yoda, mas ele tinha fé que seu ex-aluno trilharia um bom caminho mesmo longe dos Jedi. Em 32 ABY, a galáxia estava prestes a tomar um rumo totalmente diferente. 10 anos após Conde Dukan deixar a Ordem, Yoda e os Jedi veem um impasse surgir entre a República e a Federação do Comércio, que executou um bloqueio no planeta de Naboo. Dois Jedi, o ex-aprendiz de Dukan, Qui-Gon Jinn, e seu padawan, Obi-Wan Kenobi, são despachados para resolver o conflito, mas acabam lutando contra as forças da Federação e fogem do planeta com a Rainha Amidala, que estava sendo feita de refém pela Federação. Quando Qui-Gon e Obi-Wan retornam para Coruscant com a Rainha em segurança, eles trazem mais alguém com eles, um garoto. Esse garoto de 9 anos é chamado de Anakin Skywalker. Diante do Mestre Yoda e o Alto Conselho Jedi, Qui-Gon diz acreditar ter encontrado o escolhido, aquele que a profecia Jedi dizia que traria o equilíbrio para a força. Além disso, Qui-Gon traz notícias perturbadoras. Durante sua parada em Tatooine, ele lutou contra um guerreiro Zabrak que ele acreditava ser um Sith. Aparentemente, após 1000 anos, os Sith haviam retornado. Todas essas revelações preocupam
Qui-Gon, Yoda e os Jedi, e Yoda testou Anakin para verificar a sua conexão com a Força. Ele sentia muito medo no garoto, acreditando que seu futuro era incerto. Eles decidiram que Anakin era muito velho e perigoso para ser treinado como um Jedi, e Qui-Gon e Obi-Wan decidem retornar com a Rainha Amidala para Naboo, pois o Senado se mostrou impotente em resolver o impasse no planeta. Lá, no meio da batalha, Qui-Gon acaba sendo morto durante o duelo com Darth Maul. Em seus últimos momentos, Qui-Gon faz Obi-Wan prometer que treinaria Anakin, dizendo que ele traria equilíbrio à Força. Yoda, para honrar o pedido de Qui-Gon, permite que Obi-Wan treine o menino, mesmo contrariado e temoroso da linha de eventos que poderiam acontecer. Seu antigo aprendiz retorna a Coruscant após saber da morte de Qui-Gon, lamentando muito pelo seu antigo aprendiz e perdendo ainda mais a fé na Ordem. Durante o funeral de Qui-Gon, Yoda confirma aquilo que mais temia, que os Sith realmente haviam voltado sobre a regra de 2, existindo sempre um mestre e um aprendiz. 10 anos após os eventos de Naboo e do ressurgimento dos Sith, Yoda estava vendo o impasse que se formava entre a República e os sistemas insatisfeitos que estavam saindo dela e indo para a Confederação de Sistemas Independentes. Parecia que uma guerra era inevitável. Tudo piorou quando Obi-Wan descobriu um exército feito pelos clonadores caminoanos para a República Galáctica a pedido do falecido mestre Sifo Dyas. Yoda foi até lá para investigar pessoalmente, e enquanto os Jedi foram ao resgate de Obi-Wan, Anakin e Padmé estavam em Geonosis e foram feitos reféns por Conde Dooku, que revelou ser o líder dos separatistas. Yoda chegou para a Batalha de Geonosis com as forças clones, iniciando assim a primeira batalha das Guerras Clônicas. Apesar da vitória ter sido da República, Yoda não enxergava dessa maneira. O Lord Sith misterioso que controlava o Senado, Darth Sidious, manipulou o início do conflito, e o manto do lado sombrio caiu sobre eles. Os Jedi deixaram de ser guardiões da paz e assumiram postos como generais. Iniciadas, as Guerras Clônicas estavam. Ao longo da guerra, Yoda desempenhou seu papel relutante como um general Jedi, assumindo missões diplomáticas para trazer aliados para a República no conflito, além de tomar decisões importantes no curso da guerra, como grão-mestre da Ordem Jedi. Ele até ajudou nos problemas complexos de Anakin, que já sentia muita confusão e medo dentro de si. Para isso, ele designou Ahsoka Tano, uma jovem togruta, para ser a Padawan do escolhido. Porém, assim como Yoda a guiou para o caminho até Anakin, ele seria um dos responsáveis por tirá-la dele. Perto do fim da guerra, um atentado havia sido feito ao Templo Jedi de Coruscant, e Ahsoka havia sido acusada de incitar o ato de terrorismo, e acreditava-se que ela havia sido responsável por um assassinato. Como consequência disso, Ahsoka foi expulsa da Ordem Jedi pelo Conselho, julgada como uma traidora e assassina sem mais nem menos. Ela foi levada a julgamento da República e quase teria sido presa se não fosse os esforços de Anakin Skywalker em encontrar o verdadeiro culpado, que nesse caso acabou sendo Barry Zoff, a Padawan da Mestre Jedi Luminara Unduli, e até então amiga de Ahsoka. Ela foi presa no lugar de Ahsoka, porém, apesar do convite da Ordem para que a Togruta retornasse aos Jedi, Ahsoka não se sentia mais em casa entre seus companheiros, tendo se sentido traída por aqueles que deviam ser sua família. Yoda lamentou a saída de Ahsoka da Ordem, sentindo-se culpado por ter colocado a menina nessa situação. Logo depois, Qui-Gon Jinn, que havia morrido há muito tempo, consegue contatar Yoda através da Força, querendo ensinar o mestre a como se tornar um espírito da Força, unindo-se a ela uma vez que ele morresse. Yoda acabou fazendo os testes das misteriosas entidades conhecidas como sacerdotisas, indo até o planeta misterioso de Moraband, um antigo mundo do Sith. Posteriormente, agora em Dagobah, ele teve uma visão da Ordem 66. Eventualmente, ele conseguiu passar nos testes e continuou a se comunicar com Qui-Gon ao longo dos anos. A guerra se arrastava e os Jedi iam se afundando cada vez mais na escuridão. Ao final da guerra, em 19 ABY, Yoda e o Conselho ficaram desconfiados das intenções de Palpatine, que estava tendo mais poder do que um chanceler geralmente teria, pois o fim das Guerras Clônicas estavam se aproximando com a morte de Conde Dooku, que era o líder dos separatistas, pela mão de Anakin Skywalker, restando apenas o ciborgue General Grievous no comando dos inimigos. Mesmo assim, Palpatine não queria abrir mão de seus poderes emergenciais, e Yoda, junto do Conselho, decidiram mandar Anakin em uma missão extraoficial para espionar Palpatine, já que ele era o mais próximo do chanceler, algo que não foi visto com bons olhos pelo próprio Skywalker. Yoda estava sentindo cada vez mais uma escuridão tomar a força, como se algo muito ruim estivesse se aproximando cada vez mais. Ele aconselhou o jovem Skywalker quando o Jedi veio até ele com preocupações sobre visões de morte, onde ele via sua esposa Padmé Amidala morrendo ao dar à luz a seu filho. Logo depois, Yoda decidiu ir até Kashyyyk para ajudar os Wookiees, que estavam enfrentando um ataque de droides no planeta. Ele havia sido escolhido
conhecido por suas boas relações com os gigantes peludos. Enquanto estava lá, Obi-Wan derrotou o General Grievous e, enfim, as Guerras Clônicas terminaram. Porém, Anakin Skywalker se voltou para o lado sombrio para salvar sua esposa grávida de suas visões, se aliando assim a Palpatine, que agora havia se mostrado como Darth Sidious. Yoda sente uma profunda perturbação na força quando o jovem Skywalker se volta para o lado sombrio. Sidious declara Anakin como Darth Vader e juntos eles começam a executar a vingança dos Sith. A Ordem 66 é colocada em prática e os Jedi são exterminados por toda a galáxia, incluindo o próprio Yoda, que consegue derrotar os clones que estavam ao seu redor e foge de Kashyyyk com a ajuda de Chewbacca e o chefe Tarful. Yoda se encontrou com o senador Bail Organa e juntos eles resgatam Obi-Wan, que havia sofrido um ataque surpresa em Utapau. Yoda e Obi-Wan decidem voltar ao Templo Jedi para investigar o que havia acontecido. Lá, eles modificam a mensagem que mandava os Jedi retornarem ao templo, dizendo para eles, na verdade, se afastarem e fugirem dessa armadilha. Yoda e Obi-Wan descobrem que o responsável pelo massacre do templo havia sido Anakin, agora como Lord Vader. Apesar das súplicas de Obi-Wan, Yoda insiste que ele deveria enfrentar seu antigo aprendiz, já que Anakin não existia mais. Ele já havia sido consumido por Darth Vader e que agora ele era apenas um Sith. Enquanto isso, Yoda enfrentaria Darth Sidious, que agora era o Imperador Palpatine, já que ele havia transformado a República no Império Galáctico após a traição dos Jedi para garantir a segurança da sociedade. Enfim, a vingança dos Sith havia sido completa. Yoda foi então até o Senado para confrontar Palpatine, enquanto Obi-Wan foi até Mustafar para enfrentar Anakin. Na batalha que decidiria o rumo da galáxia, o Grão-Mestre da Ordem lutou contra o Lorde Sombrio dos Sith. Yoda era forte, mas Sidious era igualmente poderoso e sagaz. No fim das contas, o Mestre Yoda não foi páreo para os poderes do Imperador e acabou perdendo o combate. Sendo assim, ele decidiu entrar em exílio devido à sua falha. Mas antes de entrar em exílio, Yoda presenciou o nascimento dos gêmeos Luke e Leia, enquanto Padme morria no parto. Ele lamentou profundamente sua morte e o destino de Anakin. Yoda, junto com Obi-Wan e Bail Organa, decidiram que os gêmeos deveriam ser escondidos para que os Sith não sentissem sua presença. Bail e sua esposa Breha decidiram adotar Leia e a levaram para Alderaan, enquanto Yoda sugeriu que Luke fosse para Tatooine para ficar com seus tios ou em Iberulars. Obi-Wan foi junto, jurando proteger o garoto. Depois disso, Yoda retornou para Dagobah e então iniciou seu exílio, enquanto o Império espalhava sua opressão e caçava os Jedi remanescentes pela galáxia. Yoda construiu uma cabana no planeta pantanoso, tomado pela culpa e pela vergonha de seus erros como mestre Jedi. Aos poucos, a idade chegava para um mestre de quase 900 anos. 15 anos após a queda da República e dos Jedi, Yoda ajudou o Jedi Kanan Jarrus e seu padawan Ezra Bridger, enquanto ambos enfrentavam seus testes no Templo Jedi de Lothal. Yoda ajudou o jovem Bridger a encontrar o cristal para seu sabre, enquanto também auxiliou Kanan a superar suas dificuldades como mentor. Logo depois, mesmo cheio de culpa, Yoda ajudou ambos os Jedi, junto da ex-Jedi Ahsoka Tano, a deter os Sith, instruindo-os a ir ao planeta Sith de Malachor. Infelizmente, a missão foi um fracasso, com Kanan ficando cego no processo, Ezra tentado pela escuridão e Ahsoka dada como morta. 3 anos depois, Yoda sentiu a morte de Obi-Wan pelas mãos de Vader dentro da Estrela da Morte e logo depois, o espírito do Mestre Jedi apareceu para Yoda, dizendo que ele deveria treinar Skywalker nos caminhos da Força. Yoda aceitou rapidamente, dizendo que ele estava ansioso para começar o treinamento dela. Ele havia entendido que Obi-Wan estava se referindo a Leia, porém Kenobi se referia a Luke Skywalker. Yoda teimou que Leia deveria ser treinada, pois Luke só pensava em speeders e voar por aí, mas acabou aceitando a contragosto o pedido de Obi-Wan. 3 anos depois, o jovem Skywalker foi até Dagobah por orientação do Espírito da Força de Obi-Wan. Lá, ele encontrou o velho grão-mestre lendário. Yoda ainda teimou que Luke era muito velho para treinar e era cheio de raiva, assim como seu pai. Porém, Luke se mostrou determinado e Yoda começou seu treinamento. Pelas próximas semanas, ele treinou o jovem Skywalker e o ensinou diversas lições, principalmente sobre a natureza da Força. Luke chegou a treinar dentro da Caverna do Mal, um antigo local de Dagobah que continha uma grande concentração do lado sombrio. Lá, Luke enfrentou uma visão de Vader, apenas para se revelar como ele mesmo dentro do manto do Sith. Luke deixou o treinamento quando teve uma visão de seus amigos, Han e Leia, sofrendo na cidade das nuvens de Bespin. Apesar de Yoda dizer que as visões da Força eram nebulosas, Luke não atendeu o aviso do Mestre Jedi e partiu para salvar seus amigos. Yoda e Obi-Wan temeram que Luke pudesse cair para o lado sombrio ao enfrentar Vader, algo que acabou
não acontecendo. Um ano depois, agora já muito fraco, debilitado e perto de sua morte, o Mestre Yoda recebeu Luke de volta em seu planeta. Ele havia perdido o duelo para Vader em Bespin e o Sith havia contado a ele a verdadeira natureza de seu parentesco, que ele era seu pai. Querendo confirmar isso, Luke pergunta a Yoda se isso era verdade, e apesar do velho mestre se esquivar da pergunta, ele acaba relutantemente confirmando a Luke que Vader era seu pai. Debilitado e prestes a morrer, Yoda diz a Luke para não subestimar os poderes do Imperador, ou teria o mesmo destino de seu pai. Yoda também diz que após a sua morte, Luke seria o último Jedi, pedindo a ele para passar o que aprendeu adiante. Em seus últimos suspiros, Yoda diz a Luke que existia outro Skywalker, se referindo a sua irmã Leia. Tendo enfim partido para o seu descanso final, o lendário Mestre Yoda, que viveu séculos como um dos mestres mais sábios da Ordem, havia finalmente se tornado um com a Força. Seu corpo sumiu, assim completando a sua transição para o mundo espiritual da Força. Após sua morte, Yoda apareceu como um fantasma da Força para Palpatine, que zombou do Mestre Jedi e lamentou por ele mesmo não ter conseguido matar Yoda. Antes de desaparecer, o Grão-Mestre Jedi disse a Palpatine que ele não iria vencer. Yoda estava certo, pois logo depois, Luke conseguiu derrotar Palpatine ao trazer seu pai de volta para o lado da luz, com Anakin ressurgindo e Vader perecendo. Anakin se uniu à Força, já que não conseguiu sobreviver aos ferimentos de seu sacrifício para salvar seu filho, assim se juntando a Obi-Wan e Yoda, que sorriram ao receberem seu velho amigo Jedi no mundo da Força. Os três apareceram para Luke durante a comemoração na ilha de Endor após a destruição da Segunda Estrela da Morte. Orgulhosos, eles sorriam para um jovem Luke Skywalker que retribuiu o afeto a três das pessoas mais importantes de sua vida. Ao longo dos anos, Yoda, junto com Obi-Wan e Anakin, continuaram guiando Luke através de sua jornada pela galáxia, procurando artefatos e conhecimentos para reconstruir a Ordem Jedi. Ele também ensinou algumas lições a Leia através da Força, falando com a irmã de Luke enquanto ela meditava. 30 anos após a sua morte, Yoda apareceu para Luke novamente, que agora estava velho, amargurado e derrotado pelo seu fracasso em reconstruir o Jedi e impedir a queda de seu sobrinho Ben Solo. Luke estava prestes a queimar os antigos textos sagrados Jedi, mas Yoda, se divertindo com seu velho amigo, queimou ele mesmo o local onde supostamente estavam os livros sagrados com um raio da Força. Ele disse a Luke que aquilo não importava, pois Rey, uma jovem sensitiva que estava treinando com Luke, já havia pego os livros, e clareou a mente de seu antigo aluno sobre a importância do fracasso e que era a lição mais valiosa para um mestre Jedi. Um ano depois, em 35 DBY, enquanto Rey enfrentava seu avô ressuscitado, Palpatine, ela ouviu a voz de Yoda, junto com a de milhares de mestres Jedi do passado, dando a ela força para derrotar Darth Sidious de uma vez por todas, o que acabou funcionando e Rey finalmente livrou a galáxia da tirania de Palpatine para sempre. Mesmo após a sua morte, Mestre Yoda continuou desempenhando um papel importante em eventos futuros na galáxia, como o guia de Luke Skywalker em sua jornada e o guia de Rey em sua batalha final com Palpatine. Apesar de ter vivido 900 anos e ter sido considerado um dos maiores Jedi de todos os tempos, Yoda percebeu que errava e cometia erros como qualquer outro Jedi, tentando aprender com seus erros que levaram à queda da República e à Ordem Jedi. E ainda, tomado pela vergonha, Yoda teve a coragem para treinar Luke Skywalker e assim contribuir para a queda e o fim do Império Galáctico, provando a todos nós que a maior professora a falha é. Esse foi o nosso compilado de 1 hora sobre o Mestre Yoda. Espero que você tenha gostado e eu vou deixar aqui um desafio para você. Se esse vídeo bater 10 mil likes, eu prometo trazer mais compilados de outros personagens icônicos de Star Wars. Quem sabe o Palpatine, a Mace Windu, Qui-Gon Jinn. O desafio tá lançado. Deixa o like aí porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo, mais de 5 anos de trabalho. Gostaria de agradecer também os membros do canal, que são que fazem o nosso trabalho possível, principalmente o Houston por ser um membro apoiador.